Meu querido palestrino, minha querida palestrina, o Palmeiras parece que acordou. Ou será que é briga de ego? Não importa. Proposta na mesa por John Arias e passam-se alguns minutos e sai informação à torta e direita de que o Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras. O que falta agora? Você vai ficar sabendo nesse vídeo. Você tá preocupado com o John Arias aí? O papo que a gente conversou no vídeo de ontem sobre o jornalista André Hernan, que soltou que o Arias não queria voltar? Segura que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Finalmente vamos trazer um jogador para o Palmeiras, para quem sabe mudar um pouco esse elenco fralda cheia que a gente tem por aí. Outra coisa que eu quero conversar com vocês: Marcos Leonardo está no mercado. Ué, Leandro, o cara tava fechado com o Atlético de Madrid. Pois é, parece que essa história melou, rapaziada. E o Marcos Leonardo parece que também não quer ficar no clube árabe. Será que vale a pena o investimento? Vamos conversar nesse vídeo também. Bruno Rodrigues quase certo com o Internacional. Proposta de empréstimo, vamos trazer no vídeo de hoje. E também tem os pitacos para o jogo de logo mais, Palmeiras e Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então você já sabe, verifica a sua inscrição no canal, seu like é muito importante, a lojinha vai estar aparecendo aqui nesse cantinho aqui para vocês, vira e mexe vários produtos do Palmeiras, sempre passe por aqui. Se esse produto que tá aqui não te agradar, você pode procurar o que você estiver precisando na sua casa, aqui nessa lojinha que você vai encontrar o que você precisa, tá bom? Dito isso, sem mais delongas, vamos começar falando desse jogo de logo mais aí, Palmeiras e Vitória. O Verdão treinou nessa última terça-feira lá na academia de futebol com atividades táticas em preparação para o jogo contra o Vitória, que acontece hoje às 21h30 lá na Arena Crefisa Barueri pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa manhã também deve ter movimentações na academia de futebol também para os últimos detalhes e acertos para essa partida de logo mais. Para enfrentar o Vitória, o Abel Ferreira deve promover trocas na escalação após acionar um time reserva no fim de semana, o que gerou a revolta de muitos torcedores porque o time não jogou absolutamente nada. E o Abel também não quer ir com essa moral baixa para o clássico contra o Corinthians no próximo final de semana. Por isso, a galera tem apostado aí numa escalação com Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo numa dúvida com Bruno Fux, eu iria de Bruno Fux sem dúvida nenhuma, e Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas mais à frente, improvisado, jogando de 5, porque a gente não contratou nenhum 5, Andrés Pereira jogando de 8 e Maurício fazendo o camisa 10 da Sociedade Esportiva Palmeiras. E na frente, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque, acredito que é o que a gente tem de melhor para esta partida contra o Vitória. Palmeiras precisando dar uma resposta à sua torcida depois daquele marasmo que aconteceu nesse último final de semana pela rodada do Campeonato Paulista. Ainda em transição física, vamos falar aqui dos lesionados, né? Lucas Evangelista treinou novamente com o grupo, importante dizer isso para vocês, em tempo integral. Não sei se vai estar no banco de reservas, mas é muito provável, aqui eu tô chutando, que o Lucas Evangelista já esteja disponível para o Abel Ferreira no próximo jogo contra o Corinthians. Vai ser uma surpresa hoje também, boa, né, caso acontecer dele estar no banco de reservas. O Figueiredo cumpre cronograma no gramado, separado do elenco, ainda se recuperando de lesão, com o núcleo de saúde e performance. E um outro aqui que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, que é o Felipe Anderson, lesionado de novo. Mas o que aconteceu com esse cara? Esse cara fazia não sei quantos jogos pela Lazio seguido e não se machucou. Foi só chegar aqui, o Felipe Anderson se machuca a todo momento. É a 6ª lesão constatada no Felipe Anderson. Eu vou apurar um pouco mais essa história para trazer em detalhes para vocês. O cara já soma aí 100 dias no departamento médico do Palmeiras. Opinião sincera aqui para todos vocês sobre o Felipe Anderson. É um jogador que eu creio que não desaprendeu a jogar bola.
não desaprendeu, jogador é bom, porém sentiu a cobrança de jogar no Palmeiras. E eu acho que o esquema tático do Abel Ferreira não tá favorecendo ele. Pra mim, passa por aí, ó, entre Abel Ferreira e escalação e a pressão que esse homem tem sentido de jogar por aqui. Eu acho que é uma dessas coisas que tá fazendo o Felipe Anderson não desempenhar um bom futebol. Porque, cara, ninguém me coloca na cabeça que um cara que é ídolo de um time italiano, jogando mais de 40 jogos seguidos, sem se machucar, não me entra na cabeça que um cara desse só se machuca o tempo todo e quando tem oportunidade não apresenta futebol, tá? Então tem alguma coisa de errado com o Felipe Anderson aí que não tá legal pra ele, ninguém tira isso da minha cabeça. Lesionado de novo, eu acredito que não estará disponível neste próximo jogo contra o Vitória logo mais, tá? Pelo menos é o que se falava, vai ser uma surpresa pra mim o Felipe Anderson estar no banco do Palmeiras esta noite. Transmissão da Rede Globo. Todo mundo vai poder assistir em TV aberta Palmeiras e Vitória, e a gente espera que não seja aquele jogo sonolento, a gente espera que o Palmeiras entre com garra, não interessa quem esteja do outro lado, enfim, 2, 3, 4 se necessário, pra acordar esse time e animar, porque a temporada já começou, alguém tem que falar isso pra esses boleiros aí, cara, 2026 já começou, tá na hora desses caras mostrar futebol. Eu chuto hoje aí, ó, 2-0 pro Palmeiras jogando com a sua torcida, pra somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro e retomar a confiança para esse clássico que vai acontecer no Campeonato Paulista, final de semana contra o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários. E agora, um pitaco bem rápido aqui. Bruno Rodrigues, não sei se vai estar no banco de reservas hoje, deve estar. Porém, o Palmeiras negocia, Palestrino, um empréstimo do atacante para o Internacional. No fim do ano passado, a equipe gaúcha fez uma consulta ao jogador, mas intensificou as conversas agora para contratar o atacante. O empréstimo seria aí uma boa oportunidade para ele conseguir jogar mais e o Palmeiras dar rodagem a um atleta que deve ter poucos minutos nessa temporada. Bruno Rodrigues a caminho de outro clube, tá? E pra mim tem que emprestar, porque se for pra ficar aqui e ficar, sabe, esquentando o banco de reservas, é melhor que ele vá jogar no Internacional, ganhe rodagem, quem sabe o cara ganha lá quilometragem no Internacional e volta pro Palmeiras voando. É isso que a gente torce, toda a sorte do mundo ao Bruno Rodrigues. Foi azarado, né? Não teve oportunidades no Palmeiras por conta das 2 lesões graves que ele sofreu, mas o Palmeiras não conta com ele esse ano, deve rumar para o Internacional. E rapaziada, agora é o seguinte, agora vamos falar de mercado da bola e por incrível que pareça é animador as informações que tem por aí, principalmente sobre o John Arias. Mas antes da gente falar de John Arias, vamos falar desse jogador espetacular que tá aí na sua tela. Tô falando de Marcos Leonardo, que aconteceu um negócio aí que, pra mim, o Palmeiras precisava ficar de olho, hein? Vou contar essa história pra vocês, ó. A transferência aí do Marcos Leonardo do Al Hilal para o Atlético de Madrid não vai se concretizar nesta janela. O clube espanhol desistiu da contratação do atacante brasileiro diante do cenário de instabilidade no futebol saudita. O Fundo Público de Investimento, o tal do PIF, e a gestão dos clubes ligados ao governo local foram alvos de críticas dos astros Benzema e Cristiano Ronaldo nos últimos dias, deixando em dúvida os próximos passos da liga do país. Parece que os bilionários do petróleo lá estão devendo alguma coisa, parece que tá faltando investimento. Eu não fui a fundo nessa história. O fato é que Benzema e Cristiano Ronaldo estão insatisfeitos com o que está acontecendo com o Campeonato Saudita. E eu não sei o que fez do Atlético de Madrid nessa história toda, né? Como eu falei pra vocês, eu não tô muito a par do assunto. O Atlético, ele desistiu de contratar o Marcos Leonardo. A desistência ocorre, segundo o Globo Esporte, depois de o negócio ficar muito perto, Palestrino, de se concretizar. O Atlético de Madrid buscava a contratação do atacante brasileiro por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra, e aqui que dói no bolso, hein? 40 milhões de euros. O clube espanhol iria desembolsar ao final do empréstimo, caso eles decidissem, né? E o jogador vingasse por lá. O Atlético anunciou nessa última tarde a contratação do atacante Lookman, que estava no Atalanta, oficializando a desistência por este magnífico jogador que está na sua tela. Vocês se recordam do Mundial de Clubes ano passado? Vocês se recordam do Al Hilal jogando? Esse camarada aqui tava levando o time do Al Hilal nas costas, jogando
o fino da bola, tá? 40 milhões de euros é uma grana absurda, tá? Isso aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui até quanto que dá isso aqui na cotação atual. Olha só, 249 milhões de reais. 40 milhões de euros são 249 milhões de reais caso algum clube decida ir atrás desse jogador por aqui no Brasil. Eu acho que são valores muito acima da média, né? Valores astronômicos, mas nada que uma ajudinha de patrocinador não ajudasse a contratar o atleta, tá? O Flamengo acabou de pagar essa mesma grana no Paquetá, e olha que não vale, hein? Eu acho que o Marcos Leonardo vale muito mais essa grana do que o Paquetá, mas enfim, foi no Flamengo, o problema é deles, o cara já mandou uma bola pra lua lá e já tá deixando a torcida do Flamengo louca da vida. O Marcos Leonardo, eu acho que seria uma baita contratação pro Palmeiras. Só que é difícil, né? Não tem nada, não tem nenhum tipo de especulação. Só tem aí o Diego Firmino falando que o Palmeiras tem interesse no jogador. Mas é aquela coisa, né? O Palmeiras tem interesse em todos os jogadores. Mas contra-ataque que é bom nada. Porém, parece que essa história tá mudando e já vou contar pra vocês a seguir aqui no vídeo. O que vocês acham aí do Marcos Leonardo? A gente tá precisando de atacante. Vai emprestar o Bruno Rodrigues agora. O Luigi também deve sair do Palmeiras. A gente vai ficar com o Flaco e com o Vitor Roque. Esse cara aqui para compor elenco no Palmeiras seria magnífico. E o José Corona Neto, hein? Ai, meu pai. Vocês assistiram o Link Sport Clube que o Facincani estava lá ministrando na última terça-feira? José Corona Neto jogou a merda no ventilador. Falou tudo que tinha que falar da diretoria do Palmeiras, hein? E eu não sei se é isso que tá movimentando a Leila Pereira nos bastidores. Quem sabe? Ô Corona, desafia aí a Leila a contratar o Marcos Leonardo. Quem sabe aí por essa briga de ego, ela vai atrás e faz uma ofertinha pelo jogador, que eu creio que não quer ficar por lá também, hein? Então, posta aí nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Sem dúvida nenhuma, seria um baita de um jogador que chegaria por aqui. Mas, adiantando, não tem nada. Tudo que vocês verem aí, até a informação do Diego Firmino, é pura especulação de mercado de que o Palmeiras vai trazer o Marcos Leonardo, tá? Deixando muito claro. Só o que existe é um suposto interesse pelo atleta. Eu ia gostar demais, nossa. E vamos lá, rapaziada, agora nós vamos para a parte mais importante desse vídeo. Parece que a diretoria do Palmeiras resolveu acordar, finalmente. Depois de várias especulações, interesses, o Palmeiras resolveu colocar as doletas na mesa e é isso que eu vou contar pra vocês. E deixa eu fazer um desabafo aqui, abre um parênteses aqui. Ô, pessoal aí do jornalismo, vocês só soltam esse tipo de notícia meia-noite, pô? É 11 horas da noite, a hora que tá todo mundo dormindo, vocês soltam esses negócios, aí vocês não ajudam nós aqui, né? Mas, se bem que tem uns caras aí que eu preciso aprender com eles, hein? O pessoal era meia-noite e tava publicando vídeo falando de Dionárias e eu já tava dormindo. Impressionante. Vou contar essa pra vocês. O Palmeiras formalizou a proposta de 25 milhões de euros, o que dá aí na cotação atual quase 155 milhões de reais ao Wolverhampton da Inglaterra pela contratação do colombiano Dionárias. É uma grana absurda. E aí vai levantar o debate. Será que vale? Já vou falar para vocês o seguinte. O mercado do futebol tá inflacionado. Os bagre estão custando caro. Que dirá jogador bom? Né? Se os bagre tá caro, o jogador como o Dionárias vai custar mais caro ainda. Mas no mundo ideal, gente, eu acho que não vale esse valor todo, tá? É um valor astronômico pelo cara. O cara jogou lá 6 meses, velho. Jogou num time que tá sendo rebaixado. Como é que a gente vai pagar um valor de 25 milhões de euros? Parece que o Wolves, ele pagou 20, 22, uma coisa assim. Os caras estão tendo até lucro em cima do Dionárias e o cara não ganhou nada por lá. É a minha opinião, tá? Eu acho que não vale, só que tem o outro lado da história, né? O mercado tá inflacionado e os bagre estão custando caro pra caramba, o Dionárias também não vai ser diferente. Mas o que importa é que o Palmeiras oficializou essa proposta para esse clube inglês. O Wolverhampton sinalizou abertura para negociar o atleta e a diretoria do Palmeiras agora espera o posicionamento do jogador para tentar concluir a operação. O André Hernan, falamos no vídeo que o Dionárias não queria voltar, né? Palavras do André Hernan. Porém, isso já mudou. O atleta palestrino que circula é que já se convenceu a voltar para o campeonato brasileiro. Não vai ter proposta para ele lá na Europa e o clube que ele tá jogando não tá jogando mal por lá, pelo menos pelo que se fala, mas o clube dele tá caindo para a segunda divisão. Eu acho que ele não quer jogar a Série B da Premier League, né? Então é muito melhor ele vir para cá, vai estar próximo do país dele.
tem Copa do Mundo, então acho que é mais interessante para ele estar por aqui. E o que acontece, Palestrino? O Fluminense, que é o ex-time do colombiano, ainda possui a cláusula de preferência em uma eventual venda do atleta. O presidente Matheus Montenegro já manifestou interesse em exercer esse direito, mas precisaria se aproximar dos valores oferecidos pelo Palmeiras para entrar de vez na disputa. Segura aí que nós vamos colocar um cara aí que tem muita relevância, faz conteúdo aí pro YouTube, pras redes sociais, a respeito do tricolor do Rio de Janeiro, e aí vocês vão prestar muita atenção no que ele vai falar sobre essa história. Apesar da janela inglesa já ter sido encerrada, o que impede o Wolverhampton de buscar uma reposição imediata numa saída do John Arias, não é visto como entrave para o clube inglês para o avanço das tratativas. O jogador é um alvo antigo do Verdão. E aí saiu essa informação do Thiago Ferri lá no Globo Esporte e logo em seguida uma mídia também do Grupo Globo solta essa. E agora pelo jornalista Diogo Dantas. Isso saiu no jornal O Globo poucos minutos depois do Thiago Ferri soltar essa que eu li para vocês no Globo Esporte. Olha só, os 25 milhões de euros já foram aceitos pelo Wolverhampton da Inglaterra. O colombiano também já deu o ok para um contrato de 5 anos com o Palmeiras. O Fluminense já foi notificado da oferta, mas não deve exercê-la, segundo a apuração do jornalista Diogo Dantas. O Palmeiras só aguarda essa posição oficial do Fluminense, que vai até, eu acho que quinta-feira, né? Eles têm 2 dias, eu acho, 2 ou 3 dias para responder, eu acredito que vai até quinta-feira, para dar uma resposta oficial aí pro Wolverhampton se vai igualar essa proposta do Palmeiras para trazer o John Arias de volta. Caso o Fluminense não pague, o jogador deve reforçar o Palmeiras, e a gente aguarda essa posição oficial do clube do Rio de Janeiro. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês, mas antes de tudo isso, vamos ver aí, créditos para o canal Sentimento Tricolor. O pessoal tá trazendo muito aí o influenciador, e nós vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito dessa oferta do Palmeiras. Parece que o Fluminense não vai cobrir realmente, hein? Olha só o que ele tem a dizer aí, ó. Rapaziada, o seguinte, o GE acabou de soltar agora que o Palmeiras fez uma proposta aí pelo Arias de 25 milhões de euros. O Fluminense é a prioridade. Resta saber agora, o Fluminense vai cobrir essa proposta? Vai igualar essa proposta? O Boangá, até agora, tá no mesmo Vamos cenário falar desse atleta ontem, também. tudo acertado, esperando apenas a definição da forma de pagamento. Os caras querem a maior parte à vista e o Fluminense quer a maior parte parcelada. Não fechou ainda. Será, só uma pergunta, tá? Será que não seria melhor pegar esse dinheiro do Boangá, esses 15 milhões de dólares aí, botar mais 10 milhões ali para completar ali os 25, vai dar um pouco mais de 10, né? Para completar os 25 milhões de euros e cobrir a proposta do Palmeiras. Já estão malucos isso aí já. Sei não, hein? 25 milhões de euros, olha. Será que o Fluminense vai ter essa grana para cobrir? Tomara, né? Eu queria. E você? É isso aí. Tá aí, ó, créditos para o Instagram Sentimento _Tricolor 1902. Ele tem também aqui canal no YouTube, tá? É um canal de grande relevância que fala aí, mídia alternativa do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Esse mesmo influenciador também falou em uma live, se não me falha a memória, de que o Fluminense não tem essa grana para comprar o John Arias. E o que tá pegando? O Fluminense tá oferecendo aí 15 milhões de dólares. Essa é a negociação que eles têm com o clube que detém o poder econômico e é dono do passe do Boanga. É Boanga o nome do cara, né? O atacante. Tá nesse impasse se o Fluminense paga a maior parte desses 15 milhões de dólares parcelado ou vai pagar a maior parte à vista e parcelar o restante. Tá nesse imbróglio aí essa negociação, mas tá quase fechado. Não tá fechado, mas está quase fechado e já é uma grana alta para o Fluminense que está muito complicado. A grana que os caras receberam do Mundial de Clubes, o próprio o Sentimento aqui Tricolor que eu postei para vocês já falou que essa grana já foi toda para quitar dívidas do Fluminense. Então tudo indica que o Fluminense não deve exercer a sua prioridade pelo John Arias, conforme o Sentimento Tricolor e também a informação do Diogo Dantas lá no Globo. Outras coisas que eu quero falar para vocês. O valor que o Palmeiras oferece pelo John Arias
é o mesmo valor que o Palmeiras pagou ao Vitor Roque. São 2 jogadores, um com a idade mais avançada, que é o caso do John Arias, e um outro mais novo. O Palmeiras muito provavelmente vai ter lucro em cima do Vitor Roque numa possível venda, só que no caso do John Arias não vai ter lucro. E quer saber de uma coisa? Eu quero que se dane lucro futuro com o John Arias. Eu tô cansado dessa mentalidade de contratar jogadores só por lucro. Eu quero jogadores que venham e resolvam o problema do Palmeiras dentro de campo, e sem dúvida nenhuma o John Arias é um desses jogadores. O sorriso do Abel Ferreira deve estar daqui até aqui, porque ele pede esse jogador há anos para a diretoria do Palmeiras, mas como ele estava no Fluminense, o Fluminense não ia reforçar um rival direto nos principais campeonatos brasileiros. E uma outra coisa que a gente precisa falar sobre isso, né? Tá se levantando aí uma ideia de que tá rolando uma briga de ego aí nos bastidores do Palmeiras, envolvendo a Leila Pereira e os conselheiros do Verdão, mas exclusivamente ao José Corona Neto. Vocês lembram desse cara? Falou tudo o que ele queria e mais um pouco para Leila Pereira naquela reunião que a Leila queria colocar um 3º mandato. Pelo amor de Deus, parece que essa história esfriou, graças a Deus. Parece que tudo esfriou, maravilha. E ele falou tudo pra ela, que ela não entende de futebol, que ela contrata jogador bagre e tudo mais. O tal do Corona Neto, tava esses dias aí no Link Sport Clube, na segunda-feira à tarde, ele tava lá com o Facincani e mais o pessoal da bancada lá, conversando a respeito de Palmeiras. E ele soltou os cachorros na Leila de novo, falando que ela é incompetente, falando que ela não entende de futebol, falando que ela contratou mal, e toda essa história. Ele falou aí também de 3º mandato que ela queria, que ela tem força, que não tem força, enfim. O Corona soltou os cachorros de novo na Leila Pereira. E tá se levantando a ideia de que essa história é briga de ego. Por quê? O Corona foi lá e apostou, falou, ela não tem capacidade para fazer isso. E aí logo no dia seguinte me aparece a informação de que ela oficializa a proposta para o Wolverhampton e pagando 25 milhões de euros. O Palmeiras até um dia desses aí estavam se falando que não tinha dinheiro para contratar jogador. E de repente a mulher saca, tira o escorpião do bolso e coloca 25 milhões de euros. Alguém tá mentindo pra nós nessa história. Ou a Leila vai ficar devendo outra coisa para contratar esse cara, não sei o que tá acontecendo, tá, rapaziada? Mas tá se levantando nos bastidores uma possível briga de ego entre Corona Neto e alguns conselheiros do Palmeiras com a Leila Pereira. E se for briga de ego, se eu fosse o Corona Neto, eu dobrava a aposta. Falava, ó Leila, eu duvido você contratar o Marcos Leonardo, duvido, a senhora não tem capacidade para contratar o Marcos Leonardo. Aí ela, né, que tem um ego inflado gigantesco, vai lá e contrata, tira não sei da onde, faz a Crefisa pagar, seja o que for. Vai lá e contrata o Marcos Leonardo. Não dá, né? Não dá, eu tô brincando aqui, não dá pra Crefisa fazer isso. Mas é um exemplo, vocês entenderam, né? Seria legal, dobra a aposta aí. Ó Leila, duvido que você contrate o Marcos Leonardo. Duvido que você traga o Thiago Almada. Duvido. Quem sabe, se for briga de ego, quem sabe a mulher resolve se mexer. Se mexeu agora pelo John Arias. E essa informação é muito bacana. Finalmente eu consigo chegar aqui e falar pra vocês uma notícia boa no Palmeiras. Eu acho que agora pro John Arias não vir ao Palmeiras, só se o Fluminense cobrir, né, a oferta do Palmeiras, que eu acho que não vai acontecer, ou um hecatombe gigantesco. O atleta já decidiu voltar ao Brasil, tá num time que tá caindo pra Série B, o time dele já aceitou a proposta do Palmeiras, só o que falta pra dar samba pro Palmeiras é a resposta do Fluminense, e a gente vai ficar de olho aqui em toda essa história. Quando sair novidades a gente traz por aqui. John Arias muito mais perto do Palmeiras. Que bom, finalmente nós vamos ter um jogador aí que pode auxiliar muito nesse elenco do Palmeiras durante essa temporada de 2025. Tomara, orem aí do outro lado que eu vou orar daqui pra dar certo desse garoto, desse jogador já maduro chegar por aqui e ajudar muita gente esse ano. E Palestrino, dessa forma eu vou terminando por aqui. Quero saber muito a opinião de todos vocês aí no vídeo. Verifica a sua inscrição no canal, seu like, sininho de notificação, tudo que tem direito. Faça isso agora mesmo, porque promete estourar
várias coisas sobre John Arias nas próximas horas e eu preciso que você esteja inscrito aqui no canal, caso você não queira perder nada, né? Você não é obrigado a fazer isso. Mas se você quiser acompanhar de perto, só seguir aqui junto com a gente que a gente vai estar cobrindo toda essa história. E tomara que dê samba no final das contas. Like é muito importante, você chegou agora, gostou do conteúdo, se inscreve aí, assiste os vídeos passados, o segundo e o terceiro vídeo passado, que eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui do canal. Volto numa próxima, Papai do Céu abençoe demais aí essa quarta-feira de todos vocês, se eu não voltar, mas eu acho que eu ainda volto hoje, tá? Acho que eu ainda volto. Se eu não voltar, o Papai do Céu aí nos dê a graça de ter uma vitória do Palmeiras por esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Volto logo mais e avante palestra.